Terapia para ansiedade? Qual é a melhor? Como que eu escolho? Como eu sei se o que eu tô fazendo realmente tá me ajudando? Se o profissional que eu escolhi realmente tá me ajudando? Vamos falar sobre terapia para ansiedade. Esse é o vídeo de hoje, vem comigo. Olá, seja bem-vindo ao Tratando Sua Ansiedade. Eu me chamo Laura Potrick, eu sou psicóloga e sou especialista no tratamento da ansiedade. Eu ajudo você a dominar a sua ansiedade aprendendo técnicas que te ajudam a levar uma vida que vale a pena ser vivida. A abordagem que a gente tem mais evidências científicas que trazem resultados efetivos para o tratamento da ansiedade se chama terapia cognitivo-comportamental. Essa é uma abordagem que muitos psicólogos utilizam e onde a gente usa técnicas e ferramentas que ajudam o paciente a mudar a forma de pensar e de se comportar. E mudando a forma com que a gente pensa e com que a gente se comporta, mudam a intensidade que as emoções aparecem no nosso dia a dia a partir das diversas situações que a gente vive. Porque a gente entende que não temos como mudar as emoções diretamente. A gente precisa mudar a forma com que a gente interpreta as situações em que a gente vive o dia a dia, enfim. Então vamos ver algumas vantagens da terapia cognitivo-comportamental para o tratamento da ansiedade. Uma das primeiras vantagens é que o paciente passa a conseguir reconhecer com mais facilidade os seus sintomas cotidianos. Porque para cada pessoa, os sintomas da ansiedade são diferentes. Para algumas pessoas o taquicardia é mais presente, para outras tem a sudorese, para outras tem uma questão mais de hiperatividade, de falta de atenção, né, de desatenção, enfim. Então, uma das coisas e uma das vantagens é a gente conseguir identificar quais são os sintomas que aparecem em mim na ansiedade e principalmente aqueles sintomas que são os iniciais, assim, que são os primeiros que aparecem, e é aí que a gente começa a usar as técnicas para que não venha uma crise intensa e que nos derrube, digamos assim. Outra vantagem é a identificação das distorções de pensamento. Todos nós distorcemos a forma com que a gente enxerga a realidade e, consequentemente, o jeito que a gente pensa. No momento em que a gente aprende sobre as distorções e que a gente reconhece quais são as nossas distorções de pensamento, isso nos ajuda a identificar e interpretar situações de uma forma mais próxima da realidade possível e menos distorcida. Para trazer um exemplo aqui, uma distorção de pensamento muito comum no ansioso é a catastrofização. O que é isso? É enxergar o futuro, é pensar no futuro com uma catástrofe, uma calamidade acontecendo. Então, por exemplo, uma nuvem no céu começou a se formar, o céu tá lindo, tá azul, tem só um ventinho e começou a aparecer uma nuvem. Pronto, é tempestade à vista, vai chover, vai dar uma calamidade na cidade, enfim. Então, enxergar o futuro sempre como algo catastrófico acontecendo. Outro aspecto é que o indivíduo que faz, né, a terapia cognitivo-comportamental passa a ser muito mais capaz a reduzir os impactos das emoções intensas no seu dia a dia. Então, aprende a lidar com as emoções de forma que ela não prejudica a vida a ponto de impedir que a pessoa leve uma vida que vale a pena ser vivida. E a outra vantagem, que eu não quero deixar de falar aqui, é a ressignificação das situações já vividas. Muitas vezes a gente interpreta as situações que a gente viveu no passado de uma maneira distorcida. E com a terapia, a gente consegue identificar essas distorções e ressignificar. Ou seja, a gente transforma essa memória, a gente transforma essa situação em algo mais palatável, em algo que a gente consegue digerir um pouco melhor e conduzir a nossa vida com menos impacto desse trauma ou dessa situação negativa que a gente viveu no passado, pensando num futuro então mais ameno, um futuro mais fluido em relação a, por exemplo, relacionamentos, alimentação, trabalho, a forma com que a gente se enxerga, né, a nossa autoestima, enfim. Então, tudo isso a terapia cognitivo-comportamental traz de vantagens no tratamento da ansiedade. O intuito da TCC, como a gente chama, é eliminar esses pensamentos negativos, essas interpretações negativas e transformar elas em coisas mais positivas, em formas mais realistas, eu diria, de ver a vida. Porque também aquele positivismo muito intenso também não é bom, né? Nenhuma das extremidades é boa. Então, o psicólogo tem como objetivo que o paciente tenha uma resposta emocional mais adequada às situações. Porque, por exemplo,
exemplo, tô aqui gravando esse vídeo para vocês hoje. Eu poderia ter uma resposta emocional que me impedisse de começar a gravar esse vídeo de uma forma mais fluida, mais rápida, né? E mais dentro do contexto que eu tô vivendo aqui. Eu poderia travar, eu poderia suar, eu poderia não conseguir fazer esse vídeo num tempo X. Poderia precisar de 3 tempos do que eu uso para fazer esse vídeo, porque a minha ansiedade vai me travando, vai me impedindo de fazer o meu trabalho. Quando eu faço a terapia e consigo entender por que eu travo nesse momento, por que eu começo a ter uma crise, o que são os gatilhos dessa situação, eu consigo ter alguns sintomas, de repente boca seca, de repente eu suo mesmo assim, de repente eu fico com uma dor de barriga, mas isso não me impede de fazer o meu trabalho. Eu tô usando aqui o exemplo de gravar um vídeo, mas você pode pensar, participar de uma reunião, montar um relatório, né, se relacionar com as pessoas, qualquer coisa. Então, ter uma resposta emocional adequada para situações é um dos intuitos da terapia cognitivo-comportamental. E aí, eu queria te pedir uma coisa, se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha aqui no vídeo e também coloca aqui nos comentários, você faz terapia? É terapia cognitivo-comportamental? Me conta aí como tem sido a sua relação com os seus tratamentos para ansiedade. Dentro da TCC, a gente utiliza de várias técnicas, de várias ferramentas em que a gente vai instrumentalizando o paciente para que ao longo do tempo ele se torne o seu próprio terapeuta e consiga lidar com as demandas da vida sem necessariamente seguir o processo terapêutico e muitas vezes sem medicação também. Porém, essas ferramentas, esse tratamento, ele não é rígido e imutável. Sempre a gente vai considerar as individualidades da história de cada um. Mesmo que a gente tenha pessoas da mesma família, são histórias completamente diferentes, são sintomas completamente diferentes e objetivos diferentes de terapia. Então, a terapia cognitivo-comportamental se utiliza de personalização do tratamento. Para cada um vai ser diferente. Em resumo, a terapia cognitivo-comportamental ajuda com que o indivíduo transforme os seus pensamentos negativos e os seus comportamentos negativos que levam a uma crise de ansiedade em comportamentos e pensamentos mais amenos, mais positivos, que ajudem a equilibrar essas reações emocionais de forma com que as emoções sejam mais adequadas para aqueles momentos que são vividos. E algumas técnicas, algumas ferramentas que a gente utiliza são a psicoeducação, a reestruturação cognitiva, o teste de evidências, que é um que eu já ensinei aqui várias vezes, que é você se perguntar que evidências eu tenho sobre tal situação. Não é tão simples, né? Assim, é um pouco mais, tem mais coisas aí, mas basicamente é isso. Resolução de problemas, né? Muitas vezes o que a gente precisa é de alguém que nos ajude a resolver os nossos problemas. E por vezes você escolhe um psicólogo, né? Um terapeuta. Muitas vezes a crise de ansiedade vem justamente porque você não tá conseguindo resolver algum problema da sua vida. Às vezes são problemas super corriqueiros, né? Comuns, e às vezes são problemas muito mais complexos. E a terapia também te ajuda com isso. Então veja, dentro do processo terapêutico para a ansiedade, a gente vai trabalhar a ansiedade, mas a gente precisa trabalhar todo esse contexto, a história de vida, as ideias de futuro, né, como ver o futuro e principalmente o aqui e agora de como tá levando essa vida, que distorções tem utilizado que acabam interferindo e gerando crises e gerando limitações na sua vida. Obrigada por estar aqui comigo, espero que você tenha gostado desse vídeo, nos vemos no próximo.